Olá, bem-vindo a mais um episódio do canal No Ré. Hoje com a presença ilustre do nosso convidado Daniel Munduruku, que veio falar sobre a sua literatura, sobre os seus livros sobre os povos indígenas. Bem-vindo, Daniel, é um prazer recebê-lo. Acredito que não só eu, mas todos nós estamos muito honrados com a sua presença e principalmente por ser o nosso primeiro convidado do canal No Ré. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Se quiser deixar algumas considerações. Ô Alice, é um prazer estar aqui hoje conversando com você, com seu público, com você que está despontando aí nas redes sociais como uma figura ilustre, né? Uma figura importante digamos, na contaminação, na contra-contaminação do vírus, né? Nós precisamos mesmo de pessoas jovens, pessoas comprometidas, pessoas que tenham esse olhar sobre o povo brasileiro, um olhar que seja diferenciado, como tem sido os olhares indígenas. Então, para mim, é uma honra poder ser o primeiro, né, de muitos e poder contribuir aí para que cresça ainda mais a sua visibilidade dentro da sociedade brasileira. Muito obrigada. Bom, eu tenho muitas perguntas, eu acho que todo mundo também está muito curioso para saber sobre esses livros. E para quem não conhece o Daniel ainda, eu vou dar uma introdução básica para entender um pouco a história desse homem incrível. É escritor e professor indígena, formado em filosofia, licenciado em história e psicologia, e, e entrou no programa de pós-graduação de antropologia da USP. E é diretor e presidente do projeto UCA, do Instituto UCA. Então, são muitas qualidades, é uma pessoa que nós admiramos muito, né? Uma liderança indígena muito forte. E, com certeza, inspiração para a nossa juventude. Então, para começar, eu queria saber um pouco sobre como você vê essa mudança, né, do cenário da literatura indígena. Porque você vem há muitos anos, né, escrevendo, e a gente sabe que, com certeza, muitas coisas mudaram de lá para cá. E eu queria saber qual é o seu ponto de vista sobre isso e como a tecnologia influenciou esse seu trabalho. Muito bem, o meu primeiro livro eu lancei em 1996, ou seja, ano que vem, em 21, vai fazer 25 anos que eu lancei meu primeiro livro, portanto, de fato é uma boa jornada, né? Um bom caminho de participação dentro da sociedade brasileira. Obviamente, quem me vê hoje não conhece muito o histórico de tudo aquilo que a gente vai passando ao longo dessa trajetória. A tendência das pessoas, muitas vezes, é olhar as pessoas de cima para baixo, né? Ou seja, aonde elas estão, não como elas chegaram até aí, ou seja, o caminho que foram construindo para poder chegarem aonde estão, né? Obviamente, eu já não sou um jovem indígena que eu era há 30 anos atrás, né? Mas também chegar aqui, ter construído essa trajetória, não foi uma construção muito fácil, né? A gente teve que romper muitos estereótipos, romper muitas ideias equivocadas que a sociedade brasileira foi desenvolvendo ao longo do tempo. E ao romper com tudo isso, claro, a gente vai levando as pancadas, né, da vida, as pancadas das pessoas que não compreendem o caminho, né, vai passando por dificuldade, mas ao mesmo tempo você vai angariando também parceiros, companheiros de caminhadas, pessoas que passam a olhar para você de uma forma muito mais generosa, porque todo o caminho que se faz na existência da gente passa muito pela generosidade dos outros, sabe? A gente não é o que a gente é por nascimento. O nascimento, digamos, é o primeiro empurrão, né, que a gente recebe, mas o caminho é feito pelo encontro com as outras pessoas, às vezes pelos desencontros também, né? E aí a gente vai sendo forjado, né, sendo moldado de acordo com esses encontros e desencontros. É claro que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração
é a formação inicial que a gente tem. Isso é dado pelos pais, é dado pela família, né? Mas os esbarrões que a vida vai dando na gente, muitas vezes tiram a gente desse caminho, né? E faz com que a gente, às vezes, desvie mesmo, e muita gente se entrega, inclusive, às dores da existência. Não foi o meu caso. Eu tive a oportunidade de fazer um caminho difícil, sim, mas nunca tão amargo que eu não pudesse me levantar, né, desses empurrões e tudo mais. Estou dizendo isso para você, inclusive, que é algo que eu não costumo dizer mesmo. Isso, ficar falando da minha trajetória, né? Eu prefiro que as pessoas, às vezes, pensem que eu já nasci bonito desse jeito, né? E que não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade, foi tudo muito fácil. Às vezes, eu prefiro que as pessoas olhem a partir daqui, né? Desse momento que eu tô vivendo. Não costumo muito ficar falando da trajetória um pouco mais complicada que a gente teve. E essa trajetória, e aí respondendo a sua questão, passou justamente pela necessidade de criar nesse caminho, de criar referências, né? De trazer as referências que a gente já tinha, e isso foi importante, a minha formação universitária, a minha formação acadêmica, que a formação acadêmica ela me permitiu a entrar nos espaços que normalmente o escritor, por exemplo, sem muita formação, mas um bom escritor, e ser escritor não tem nada a ver com a formação intelectual das pessoas, mas que normalmente o escritor que tem menos formação, ele não consegue adentrar, né? Não consegue furar o bloqueio. E a formação acadêmica me permitiu essa possibilidade, né, de andar por outros caminhos, e nesses outros caminhos, falando com outras pessoas aqui e ali, me deu a oportunidade de sedimentando, formando o caminho, de modo que ele ficasse um caminho relativamente suave, principalmente para aqueles que foram se integrando depois nesse movimento que nós chamamos de literatura indígena hoje. Lembrando que esse termo literatura indígena não fui eu que criei, né? Eu não sou o pai da criança nesse sentido. Eu sempre pensei que estava escrevendo algo como com o espírito de educar o olhar das pessoas. Nunca sequer me imaginei um escritor, né? Essa ideia de ser escritor só veio aparecer na minha vida depois que eu já tinha escrito 20 livros, mais ou menos. Antes disso, eu não me considerava escritor, eu achava que era só um educador que escrevia algo para ajudar as crianças a entenderem o mundo indígena, sabe? E só depois desse tempo é que eu percebi que eu podia ser educador, escritor, professor, palestrante, né? Acadêmico, pensador, filósofo, tudo junto e misturado, né? As coisas se confundem dentro de mim. E é importante que elas se confundam, porque assim eu consigo não perder de vista toda essa formação que eu tive, né? E como essa formação foi fundamental para ser hoje, né, a pessoa que eu me tornei, né? Me deram um limão e eu fiz uma limonada com esse limão, né? Não fiquei chorando o fato de ter um limão só, né? Eu fui para cima e consegui conquistar meu espaço. Não sou provavelmente o melhor escritor, embora seja talvez o mais produtivo, né? Mas o fato de escrever muito, ter muitos livros escritos, não me torna o melhor escritor do mundo, obviamente, né? Tem muitos escritores que são escritores de um livro só e que viraram referência universais, né? Eu posso escrever 100 livros e não ser referência de nada, né? Ou ser uma referência apenas passageira das pessoas. Então, esse caminho da literatura foi um caminho árduo, difícil, mas sim teve uma mudança que foi acontecendo ao longo do tempo, justamente por conta do movimento, do jeito que a gente criou esse movimento, que ele foi também se espalhando pela sociedade brasileira.
E quando a sociedade brasileira percebeu que esse movimento estava formado, aí a pressão sobre o governo aumentou. Foi na ocasião que o governo Lula, né, ele assinou a Lei 11.645, que já previa a presença indígena nas escolas, a presença da história, da cultura indígena nas escolas. Com isso, se gerou uma demanda mercadológica, que é da formação do professor e que é de ter livro, de ter material para que os alunos lessem. Por isso, as editoras se interessaram mais por esse produto, né, por esse material. Surgiram outros tantos escritores, né? Então, houve-se um caminho que foi sendo seguido ao longo da história e que hoje, claro, infelizmente, com esse governo, quer dizer, nos últimos já quase 5 anos, né, depois de 2016, quando houve o golpe contra a presidente Dilma, né, em que o Estado brasileiro começou a fazer um retrocesso de direitos, isso influenciou também na, na derrocada, digamos, de um caminho, né, uma parada de um caminho que ia sendo seguido, ia sendo construído, né, e que levava em consideração a cultura dos povos indígenas, a literatura dos povos indígenas, a presença dos indígenas na instituição escolar e, enfim, o indígena na sociedade como um todo. Isso começou a ter um certo declínio a partir de 2016. Hoje em dia, é claro, as pessoas não ouvem sempre falar da literatura indígena, mas a produção caiu muito, o mercado livreiro está totalmente destruído, né? As editoras estão pedindo falência, as pessoas estão lendo menos. Isso é fruto, sim, de uma política, né? Ou do abandono de uma política, uma antipolítica que foi feita então durante alguns anos aí pelos governos de esquerda, diga-se, e é preciso dizer isso, né, em que os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos coletivos, eles estavam muito mais bem representados do que atualmente. Hoje em dia, então, nem se fala, né? Está um caos absoluto para todo mundo. Além, claro, os povos indígenas são vítimas preferenciais, mas todo mundo está sofrendo com esse desgoverno que a gente tem. Exatamente. E eu acredito que em momentos como esse, né, é muito importante, principalmente, essa questão da leitura indígena, né, pelo olhar do indígena, porque infelizmente, o fato de trabalhar com internet me coloca em situações, né, que eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem de fato o indígena brasileiro, não conhecem a sua diversidade e muito menos a sua luta. Então, é muito necessário e começar com isso nas escolas, mais ainda, né? Porque as nossas crianças elas precisam crescer com essa ideia de que o indígena ele não precisa ser alguém isolado, de que o indígena ele merece ser respeitado, que ele tem direitos e deveres, faz parte da sociedade brasileira, né? E você falou sobre estereótipos, né? Essa questão do quanto é difícil, como foi difícil a sua caminhada. E é algo até que você já falou em outras entrevistas, né, em alguns dos seus livros, sobre como foi difícil, né, porque há alguns anos atrás, né, um certo preconceito com o indígena e como o índio era visto, né, pela sociedade nacional. Então, eu acredito que isso tenha tido um impacto muito grande na sua vida, né? Principalmente com relação à sua formação, né, que começou muito cedo. E eu acho que as pessoas estranhavam, né, um pouco essa questão do estudo de um indígena e que tinha outros planos para a sua vida. Pois é, a gente viveu uma. Eu sou nascido em 1964, portanto, eu sou nascido no ano do golpe militar. Eu sou filho desse regime militar, dessa perseguição toda que era feita por a sociedade brasileira. O governo militar, quando assumiu, quando deu o golpe em 64,
ele tinha um objetivo muito claro. Ele, primeiro, que estava obedecendo o direcionamento do governo era vindo dos Estados Unidos. E muito das políticas que o Brasil fazia, que os militares faziam, tinha muito a ver com os desejos dos norte-americanos, que tinha a ver com a tal do desenvolvimento, do progresso, o mesmo blá 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 de hoje, inclusive, né? Mas tinha a ver com o desenvolvimento e o progresso, e no meio desse progresso haviam os indígenas, né? Aquilo que eles consideravam progresso era a exploração ambiental, era a exploração aquífera, que hoje novamente está na pauta, era a exploração das hidrelétricas, a construção das grandes hidrelétricas, né, em várias regiões do Brasil, né, porque isso garantiria a produção, garantiria o escoamento dessa produção, garantiria uma porção de coisas. Era o chamado milagre brasileiro. Eles diziam que nos anos de 1970 ocupavam sempre todo o imaginário, e que ocupa, inclusive, aquelas pessoas que hoje, de uma forma muito infantil, apoiam, né, o golpe militar, ficam falando do golpe, da volta dos militares ao poder. Essas pessoas normalmente foram aquelas que usufruíram, de uma certa forma, de um regime militar que era um regime que fazia com que as pessoas se calassem, ficassem emudecidas e depois aprendiam a obedecer à ordem estabelecida, né? Portanto, a liberdade que se tinha ou a liberdade que não se tinha naquela época passava justamente pela dificuldade que as pessoas tinham de entender como é que um regime militar funciona, né? Porque isso tudo era proibido. Quando as pessoas dizem não havia corrupção nos militares, havia sim, só que ninguém sabia, né? Claro, era um regime autoritário, totalitário, não havia liberdade de imprensa, portanto, era todo um regime que se escondia, né, e se ocultava da própria população. Tanto verdade é que a inflação era altíssima, né, e isso tinha a ver com esse descontrole de gastos públicos. Tudo muito bem. Eu estou falando isso para situar um pouco os nossos amigos que nos assistem, justamente porque eu sou nascido nesse período e eu fui para a escola no início dos anos 70. Só que eu fui para a escola, não fui para a escola da aldeia, porque não havia escola nas aldeias nessa época. Ao contrário, a política era de detonar as populações indígenas. E eles imaginavam que isso aconteceria fazendo com que as crianças, eu tinha por volta de 8, 9 anos na ocasião, as crianças indo para a escola aprenderiam a ser gente normal, né? A ser brasileiro. E ser brasileiro naquela ocasião seria negar aquilo que eu era, a minha identidade étnica, né? A identidade munduruku que eu trazia comigo. E se eu não podia me recusar a isso, primeiro porque era uma criança, segundo porque os pais eram ameaçados, né? Se tirasse a criança da escola, eram ameaçados. E os pais, muitas vezes, eram obrigados a acompanhar as crianças para a cidade. E aí, claro, gerava todo um problema social das famílias terem que ficar embaixo da ponte, porque eles mandavam as pessoas para a cidade, mas não ofereciam nenhuma condição para que essas pessoas vivessem. O resultado disso é que muitos indígenas, já mais velhos, naturalmente, que eu, adolescentes ou adultos, acabavam negando a própria identidade, né? Era tão pesado, era tão sofrido isso, que as pessoas achavam que o melhor de tudo era negar a identidade que elas traziam e ser um branco, né? Ou assumir a identidade não indígena que era imposta para a gente. Isso aconteceu comigo, aconteceu com toda uma geração, com 2 gerações inteiras aconteceu isso. Muitos dos meus parentes ainda hoje têm vergonha de dizer que são de um povo. Olha que já é um pessoal que está com mais de 50 anos, né? Mas isso ficou
tão entranhado nas nossas vísceras, né, no nosso espírito, e as pessoas até hoje têm vergonha da sua identidade. E pior, né, isso eu posso generalizar, até dizer assim, o próprio brasileiro tem vergonha da sua identidade, justamente porque foi ensinado a ele a não gostar do passado dele, nem do seu passado indígena, nem do seu passado negro, né, do seu passado africano. E toda a nossa sociedade foi construída em cima de uma ilusão de que nós poderíamos vir a ser os nossos colonizadores, sabe? Aquele desejo que está nas pessoas de ser patrão, o empregado virar patrão para ele poder massacrar o outro. É essa um pouco a ideia que ainda hoje circula na cabeça do povo brasileiro. Quando a gente diz que o brasileiro, por exemplo, tem complexo de vira-lata, né? Quer dizer, quando a gente vê um presidente bater continência para a bandeira de outro país, né? E se vangloriar ou declarar amor ao presidente de um outro país, é exatamente disso que estamos falando. A nossa classe média é uma classe que tem complexo de vira-lata. Ela quer virar patrão, é o caso do atual presidente, quer virar presidente para poder se vingar do seu próprio povo, do povo que o elegeu. Então, essa situação é uma situação que os povos indígenas vêm vivendo ao longo dos últimos 500 anos. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem se repetindo ao longo de toda a nossa história da colonização, né? E que nos últimos tempos piorou justamente por conta desse estado, né, de coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Infelizmente, a realidade da atual política brasileira, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E de um jeito que não afete tanto, né, os nossos povos. Mas o que é tão difícil, né? Principalmente nesse momento que estamos atravessando. Essa pandemia tem nos provado cada vez mais a negligência, né, do governo brasileiro com o nosso povo, com a nossa saúde. E é algo muito triste, né? Ter que enfrentar isso sem a ajuda das autoridades. Mas, quanto aos livros, né? Eu me interessei muito por dois títulos que me chamou muita atenção com relação à história, né? Que é o Meu Avô Apolinário, que você já falou até em algumas entrevistas sobre isso, né? Que o seu avô foi uma grande influência para você. E como eu achei bonita essa relação, né? De como um avô, ele traz para o neto a necessidade dele ser quem ele é e não se negar, né, ao povo. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Pois é, uma das coisas que aconteceu quando eu fui para a escola, por volta dos 9 anos, foi chegar na escola e ser totalmente rejeitado, sabe? Porque eu vinha de uma outra tradição, de uma outra cultura, vinha de uma outra realidade, sem falar o português direito, né? Tinha toda uma dificuldade de compreender aquele mundo. E a escola me recebeu muito mal, me recebeu de uma forma muito indelicada, né? E aprender a conviver com isso foi muito difícil. Foi aí justamente que entrou a figura desse meu avô, né? Porque nas férias escolares voltava para a aldeia, e na aldeia esse avô ele sentava comigo, com os outros irmãos que estavam passando por essa mesma dificuldade, e esse avô nos ensinava a olhar para o mundo da maneira como um índio olha, né? Como um indígena tem que olhar, né? Ele começou justamente a nos lembrar que nós somos parte da natureza, que nós somos parte do mundo, né? Que a gente não pode deixar que essas frustrações que o mundo nos apresenta sejam maiores do que o que nós somos, né? Porque nós não estamos sozinhos, nós não somos um só, nós somos muitos, né? Nós estamos envolvidos numa teia muito maior e, portanto, essa teia cuida da gente também, né? Essa natureza cuida da gente. Quando a gente se dispõe a cuidar dela, os barulhos exteriores, as coisas que a gente
vai aprendendo, são coisas que podem nos ensurdecer um pouco, sabe? Nos deixa surdo para as falas, para as sabedorias da natureza. Porque é um mundo que vem nos cercando e vem cercando de coisas maravilhosas, vem nos cercando de luzes, vem nos cercando de consumo, vem nos cercando de tecnologia, né? E isso tudo vai tomando conta da gente. Isso tudo é barulho, tudo isso é som que fica zoando na nossa cabeça. E o avô nos lembrava sempre que mais do que nunca é necessário a gente saber fazer silêncio. Porque só o silêncio nos permite escutar aquilo que a natureza tem para nos dizer. Só o silêncio vai poder fazer a gente entender como o voo de um pássaro pode ser importante para a gente ler o que vai acontecer com a gente, ou o que vai acontecer no futuro. Né? Só a pegada de um animal consegue nos ensinar se esse animal é perigoso ou não. E ele me falava isso como se eu pudesse entender, e eu não entendia na época. Eu só vim entender isso anos mais tarde. Né? Porque quando ele falava das pegadas dos animais, ele estava falando das pegadas na cidade. Né? E se a gente, na floresta, uma pegada pode nos ajudar a nos defender de um animal, de um inimigo, né? Um animal feroz. Né? Na cidade, ler as pegadas dos homens, das pessoas, também nos permite nos defender dos perigos, né, e dos inimigos que aquele lugar, que aquela cidade nos oferece. E eu só anos mais tarde que eu fui entender isso. E foi justamente quando eu comecei a entender isso que eu escrevi esse livro, né? Meu Voo Apolinário, um mergulho no rio da minha memória, quando eu achei que eu já tinha compreendido de uma forma um pouco mais consistente aquilo que ao longo da vida ele me ensinou. Na verdade, eu convivi com meu avô apenas 3 anos, não mais que isso. Né? E nesses 3 anos, ele foi marcando profundamente a minha alma, o meu espírito, sabe? De modo que quando eu hoje escrevo, eu escrevo como que homenageando esse avô. Né? Ele não me deu nada, não me deixou riqueza, não me deixou absolutamente nenhum bem material, sabe? Mas ele marcou em mim assim, como se fosse uma tatuagem mesmo, física, né? Uma tatuagem ancestral que nunca me deixa eu esquecer, né? Não deixa eu esquecer quem eu sou, da onde eu vim, e que as angústias da vida elas podem ser resolvidas quando a gente silencia, né? Quando a gente escuta, quando a gente para, quando a gente não deixa os burburinhos, as vozes do mundo chegarem na cabeça da gente e tomarem conta. Né? Portanto, esse avô foi absolutamente fundamental. Esse é meu livro preferido. Dos livros que eu já escrevi, esse é meu livro preferido. Costumo dizer que é um livro que eu escrevi entre lágrimas, porque é um livro que me remonta, né? Remonta a minha memória, a memória de infância desse avô, né? E que foi um avô tão fundamental na minha formação como pessoa e provavelmente como educador e como escritor. E você falando nisso, né, a gente sente a emoção que é essa história. Então, gente, é uma dica, né, de um livro sensacional para ler, porque realmente é algo muito profundo, né? E você falando, eu lembrei também do meu avô, que apesar de não ter voltado para a aldeia com a gente, né, a gente tem uma história com a família muito difícil com relação ao aldeamento, mas que me ensinou muito também quanto a isso e o quanto eu deveria fazer, né, até onde eu posso e como eu devo superar o que eu determino para mim, né, para ajudar o nosso povo. Outro livro que me chamou muito a atenção é O Diário de Caxi. Eu sei que todos os seus livros têm muito de você, né? Tem muito da sua história e a sua visão de mundo, né? Com certeza. E esse, falando especificamente, é um personagem, né, específico que tem essa história marcante.
E eu gostaria de saber como ele se relaciona com o Daniel, como o Kashi vê Daniel. Aham. Então, esse livro, inclusive, ele é um livro esgotado, ele não tem disponível no mercado atualmente. É provável que esse ano ainda ele seja reeditado por uma editora até do sul do Brasil, editora belga, juntamente com o Meu Vô Apolinário. Porque esse livro também está esgotado, o Vô Apolinário, embora exista ainda no mercado e tudo mais, ele é um livro que vai ser reeditado pela editora Débora, lá de Porto Alegre, né? E o Diário de Caxi também. É um livro que eu escrevi dentro de uma proposta que eu tinha de contar para as crianças da aldeia como é que é a vida na cidade. E contar para as crianças da cidade como o indígena vive na aldeia. Então, era um livro assim de mão dupla, né? Porque é um menino nascido lá na aldeia, com todas as suas, com todos os conhecimentos necessários para viver na aldeia. Mas, de repente, ele é obrigado a vir para a cidade. E, ao chegar na cidade, ele se depara com um mundo novo, um mundo absolutamente diferente. E a ideia de escrever o diário era justamente para reportar como esse menino vindo lá da aldeia, que tinha uma visão, inclusive, da cidade, que era uma visão de que os homens brancos, né, como nós costumamos dizer, são ruins, né, ou eles são paranoicos, ou eles são doentes, né. Ele vinha com essa visão, portanto, mas quando ele chega aqui e depara, ele confia. Há muito disso na cidade, né? Mas também há muita coisa interessante. E aí ele vai encontrar as outras pessoas, os amigos, com quem ele vai se relacionar na cidade, e vai poder montar também uma visão de cidade, de urbanidade diferente. Mas a ideia do livro em si era poder questionar ou apresentar esses dois modos de pensamento. O pensamento circular, que os indígenas trazem consigo, né? E o pensamento quadrado que a sociedade não indígena desenvolveu. E aí eu faço isso de que maneira? Mostrando para as pessoas que o branco, que a gente chama de pariwat, no Munduruku, né, o branco, ele pensa quadrado. Pensa tão quadrado que tudo o que existe na cidade é quadrado, né? O prédio onde ele mora, o elevador que leva para cima e para baixo, as pessoas, é um quadrado, uma caixa, né? É uma caixa. Ele tira dinheiro de dentro de uma caixa, ele anda em caixas de roda, né? Ele tem uma relação, ele ouve, escuta música, né? Naquela ocasião tinha os rádios, né? Que eram quadradinhos e que tudo, ele ouvia a música dali, assistia imagens dentro de uma caixa. Enfim, havia todo um olhar que essa criança, que tinha por volta dos 9, 10 anos, chegou na cidade e viu e ficou assustado com isso. E aí ele conclui, né, deve ser por isso que o homem branco não entende o indígena, porque o homem branco ele pensa quadrado e o indígena pensa circular. E claro que o quadrado ele nunca se encaixa no circular e o circular nunca se encaixa no quadrado, ao menos, é claro, a menos que você diminua um ou outro, né? E diminuir aqui é o sentido de você desqualificar o outro, né? Desconsiderar o outro. Aí você coloca o círculo dentro do quadrado. Mas se os dois estiverem na mesma proporção e tamanho, eles não se cruzam, né? Não cabem. E o pensamento indígena, que é um pensamento circular, é o pensamento, o menino dizia assim, o Caxi, né? O Caxi é o nome do personagem. Ele dizia assim, a gente dança em círculo. As nossas aldeias são construídas em forma de círculo. O nosso cabelo é cortado na forma de círculo. Todas as nossas coisas são em forma de... As nossas histórias, né, são em forma de círculo. Portanto, o pensamento indígena, ele conclui, é um pensamento circular.
É um pensamento que não tem começo nem fim. Porque o círculo é isso, a gente não sabe onde começa, onde termina, né? O quadrado, você sabe, ele tem um limite, né? Ele se impõe um limite. Mas o círculo não. Você nunca sabe onde ele começa, onde ele termina. Ele começa e termina onde você quiser. Ele começa ou termina. O quadrado pode ser assim? Pode. Mas você sabe que o quadrado tem 4 lugares possíveis de se iniciar. O círculo não tem isso. Nunca esse lugar. Então, é claro, o menino não fazia toda essa conjectura que estou fazendo aqui, né? Contando para vocês. É um livro que eu escrevi pensando em crianças de 9, 10 anos de idade e ajudando essas crianças a olharem para o seu próprio mundo e perceber que isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso. E é aí, Alice, que acontece o conhecimento, sabe? É quando a gente se espanta. Quando a gente se espanta com algo que a gente não sabe, ou que a gente nunca tinha pensado, é que o conhecimento aparece, o conhecimento surge. Aprender é se espantar. Aí a gente sai do estereótipo. E quando eu falo para as pessoas, olha, eu não sou índio, não, sabe? Eles estão confundindo aí as coisas. O povo indígena é um povo, é gente como todo mundo. Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Um indígena que sabe escrever, não é possível. É possível. Aí as pessoas se espantam e vão buscar, vão procurar. É nessa hora que a gente sai da nossa ignorância, do nosso não saber, e é nessa hora que a gente quebra os estereótipos, né? É o que a gente descoloniza o nosso pensamento. É que a gente começa a pensar também o mundo a partir do pensamento da outra pessoa. E aí a gente começa a questionar o saber da gente, o pensamento da gente. A gente começa a perceber que aquilo que a gente sabe não é verdade absoluta. Há outras verdades, há outras formas de contar a mesma história, há outra maneira de se expressar, né? Outras línguas para se aprender. E aí as pessoas se espantam e, ao se espantar, elas aprendem. Tudo isso está no Diário do Caxi, não dessa maneira que eu estou dizendo aqui para você, mas está lá presente, porque o menino indígena se espanta, e ao se espantar ele aprende. E ao provocar o espanto da criança não indígena, ele faz com que a criança não indígena aprenda. E aí o encontro acontece. O que é o encontro? O encontro é isso aqui, é o abraço, é o encontro de mãos, né? A gente fica mais forte. Enquanto a gente ficar na nossa ignorância, o que acontece? As mãos se fecham e a gente não consegue se abraçar. E aí, se a gente começa a querer forçar o abraço aqui na nossa ignorância, ao invés das mãos abrirem, elas se machucam. E ao se machucarem, cada um vai para o seu lado, né? O trabalho de quem educa é tentar fazer com que as pessoas tomem consciência. Aprender é tomar consciência. Rubem Alves dizia assim que aprender é ficar mal dos olhos, né? Que quando a gente enxerga a coisa, dá a impressão que a gente sempre foi cego, né? Quando a gente aprende as coisas, dá a impressão que a gente sempre foi cego. De repente se revelou assim. Agora eu já sei, né? Então tudo isso está presente. Os meus livros, eles são assim, talvez por causa da minha formação. Você falou que eu sou graduado em filosofia, né? Talvez na minha formação de filósofo ocidental, porque eu aprendi filosofia na cidade, né? Eu tenho aprendido também que a melhor maneira de a gente provocar as pessoas é fazer com que elas riam da sua própria ignorância. Sabe? A gente tem que rir. E aí, quando a gente ri, a gente se espanta. Eu estou fazendo um livro agora, já que estamos falando de livro, deve sair esse ano aí, um livro que chama Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola. É um livro em que eu conto essas passagens engraçadas que foram acontecendo comigo ao longo do tempo. Essa história de alguém chegar comigo e dizer: você é japonês, chileno ou índio? Né? E as pessoas achando que estavam elogiando quando me chamam de japonês. Né? E elas começam assim: é japonês, é gente inteligente. É um outro estereótipo que está na cabeça das pessoas. Né? Se não é japonês, então só pode ser boliviano.
é melhor do que ser índio, parece, né? As pessoas pensam. Aí coloca a gente lá embaixo. Ah, então, se você não é japonês, se você não é boliviano, chileno, não sei o quê, então você só pode ser índio. Ou seja, você está lá embaixo, né? Se você não é mais ou menos, você está lá embaixo. E eu quis trazer nesse livro justamente essa nossa necessidade de rir daquilo que nos parece diferente, né? Daquilo que nos parece estranho, porque só assim é que a gente aprende de verdade, sabe? Realmente, né, uma ótima maneira de fazer uma reflexão sobre isso. E eu acho que realmente a gente tem que rir às vezes, porque são coisas tão sérias e a gente se estressa tanto, né, com esse tipo de comparação, esses comentários. E às vezes a gente pode só rir, né, fazer uma correção, uma brincadeira, e as pessoas vão entender melhor e talvez aceitem até melhor essa verdade, né? Então é muito Exato. importante. Eu já estou ansiosa para ler esse livro. Como última, eu tenho uma outra pergunta que é: será que a gente pode esperar um diário da vida de Daniel Munduruku? Então, eu, na verdade, Alice, eu já tenho um livro que é uma autobiografia, né? Eu escrevi em 2016, eu lancei um livro que chama Memórias de Índio. Meu primeiro livro se chamou Histórias de Índio, lá em 96. Em 2016, quando completou 20 anos de literatura, eu fiz um que se chama Memórias de Índio. Esse livro é uma autobiografia, né? Ou seja, é a história do Daniel Munduruku contada por ele mesmo, né? Por isso é autobiografia. E nesse livro eu conto um pouco todos esses meus caminhos, desde criança na aldeia até o momento em que eu estava ali, há 5 anos atrás praticamente, né? Até o momento que eu estava ali vivendo esse momento lindo, como diria Roberto Carlos, né? E eu quis justamente apresentar para as pessoas como é que foi todo o meu processo, né? Ali eu falo de infância, eu falo da juventude, falo da minha vida adulta, da minha formação intelectual, de como eu me tornei um escritor, né? De como eu organizei um pouco a literatura indígena, como é que ela surgiu, né? Como é que ela se concretizou dentro do Brasil. Claro, sempre do meu ponto de vista, é a minha autobiografia, né? Não desconsiderei ali a participação de ninguém, mas eu não estava contando a vida dos outros, estava contando a minha. Então, esse livro é um livro que eu gosto muito, ele não é feito de uma forma linear, como, como é uma biografia normalmente, né? Conta a vida das pessoas. Eu quis escrever pequenas crônicas de, de acontecimentos em cada fase da vida. Então, quando eu era criança, por exemplo, tem uma crônica lá que era medo de ser índio. Não, raiva de ser índio, que era onde eu conto justamente como foi a minha chegada na escola e como a escola me desprezou, né? Como a escola me recebeu muito mal. E aí eu vou contando isso, claro, é um adulto contando a vida de uma criança, portanto, tem um olhar do adulto nisso também. Mas como isso foi, hoje olhando para trás, né, foi importante para criar, digamos assim, o caminho que depois eu viria a percorrer, né? Eu quis fazer um link, né, entre a minha vida, a vida de aldeia, a vida vivida em aldeia, a vida vivida com os meus pais, a vida vivida fora, já na escola, na universidade, né? E isso tudo como um mosaico que vai formando justamente a pessoa que eu sou hoje, né? Longe de querer ser um modelo para alguém, e eu falo isso inclusive no livro, o meu desejo é ser um humano, o melhor humano que eu puder ser. E esse melhor humano que eu puder ser, ele é organizado a partir das experiências vividas. Eu não nasci pronto, né? É isso que eu quero dizer. Foi sendo uma construção. E eu fui me tornando humano na medida que eu fui entrando em contato com as outras culturas, com os outros saberes, né? E isso é importante. Eu costumo até sempre
fazer fazer um incentivo, né, para os nossos parentes indígenas que estão indo para a universidade, para que eles entendam que estar na universidade é estar disposto a questionar os seus próprios conhecimentos, né? Questionar os conhecimentos da gente não significa abrir mão deles, mas significa compor a pessoa que vai surgindo a partir desses novos conhecimentos que a gente vai adquirindo. Então, se hoje nós podemos falar, inclusive hoje você fala, né, e usa o termo o lugar de fala, né, usa o termo identitário para se posicionar no mundo, isso tudo é uma luta toda que vem sendo construída. Não foi você que inventou isso. Né? Estou falando assim, você, mas estou falando para todos os parentes indígenas, para todas as pessoas que nos escutam. Né? Porque a tendência das pessoas é esquecer de onde vieram. Porque, como elas acumulam muito conhecimento, elas acham que elas já nasceram assim, feitas. Né? E aí é muito fácil a gente desprezar o passado da gente. É muito fácil a gente incorrer no risco de negar quem nós somos. Porque o conhecimento também ele envaidece a gente. Né? O conhecimento pode tornar a gente uma pessoa má. Né? A gente pode até ter crescido e nascido uma pessoa boa, mas muitas vezes o conhecimento transforma a gente em pessoa má, em pessoa egoísta, em pessoa arrogante. Né? Então, a minha biografia ela é construída numa tentativa de não perder de vista todo o meu processo, todo o caminho. E toda vez que eu estou caindo nessa tentação, e às vezes a tentação vem sem intenção das pessoas, né? Alguém que, por exemplo, elogia demais você, alguém que te coloca no altar e tudo mais, porque você é o cara, né? Muitas vezes essa pessoa, inocentemente, para te elogiar, inclusive, e tudo mais, ela está te colocando num lugar que às vezes te torna uma pessoa arrogante, né? E a arrogância nunca é boa, né? A arrogância, a tendência dela é diminuir o outro, porque te coloca como o melhor, e se alguém te coloca o melhor é porque existe o pior, sabe? Só existe o bom porque existe o ruim, né? Se todo mundo fosse bom, só existia o bom, ponto final. Mas justamente porque nós temos o contraditório, e é importante que a gente tenha o contraditório, a tendência da gente, às vezes, quando a gente acha que chegou lá no alto da montanha, a gente pode olhar o outro assim, lá, né? Lá do alto, a gente olhar o outro abaixo de mim, como se fosse inferior. É isso que acontece com o conhecimento. Então, eu digo para os meus parentes indígenas, estudem, estudem, se esforcem. Vocês não têm o direito de desistir. Nem de desistir da formação, de onde vocês chegaram, nem de desistir da ancestralidade que carregam no si. Não ter direito de desistir significa você não se deixar corromper por um sistema que te quer que você entre nele, né, e se coloque como superior a ele. Hoje em dia estão dando nome para isso, Alice, estão dando nome para isso de meritocracia, do mérito, sabe? Eu cheguei aqui por meus méritos próprios, por meu, por, pelo meu esforço pessoal, por aquilo que eu fiz. E toda vez que qualquer pessoa se coloca nessa posição, ele não olha para os lados. E não olha, por exemplo, que ele teve que disputar esse lugar com outro e que outro ficou para trás. Né? E se outro ficou para trás, ele deixou de ser humano, porque um ser humano não abandona outro, ou não deveria. Um humano de verdade não abandona o outro. Por isso que eu não entendo, às vezes, as pessoas que usam esse tipo de argumento para justificar o seu,
o seu entendimento de uma política exclusiva, né, que exclui, excludente, né, uma política excludente, que deixa o outro de fora, né? Seja na área econômica, na área política, na área educacional, etc. Não entendo isso, né? Mas as pessoas que acham que estão ali por mérito próprio, pelo esforço próprio, que ninguém a ajudou, etc., está negando o seu passado. Nós sempre somos ajudados pelo passado da gente. É o passado que nos empurra para frente. E é o passado que nos dignifica. Então, quando a pessoa perde de vista o seu passado, ela está se destruindo. Ela já se corrompeu. Ela já fez parte do sistema. Nossa, realmente, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E se a gente olhar, né, com esse devido cuidado, realmente é realidade, né? E a gente não pode deixar as pessoas para trás. A gente não tem que se sentir melhor do que ninguém, independente do trabalho que a gente faça. Bom, estamos quase terminando, mas eu queria uma última pergunta. Na realidade, um conselho. Não para mim, não para Alice, mas um conselho para a juventude indígena que está ingressando na luta, né? Que está se formando, se tornando novos escritores, novos educadores, né? Então, acho que um conselho para essa juventude que começa agora a sua luta. Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que não é o meu conselho, mas é o conselho do meu avô, desse mesmo avô que me inspira a vida inteira. Ele dizia, sempre que a gente se encontrava em dificuldade, ele, desculpa, ele dizia que a gente tinha que parar, tinha que fazer silêncio e observar o rio. O rio. E para concretizar esse conselho dele, ele nos levava até numa queda d'água, até uma cachoeira, e nos fazia observar o rio correndo. E dizia, olha, você está vendo que o rio está sempre em movimento? Você sabe por que o rio está sempre em movimento? Porque dentro dele tem uma voz que fica lembrando para ele que se ele desistir, ele nunca vai mergulhar no mar. E a realização de um rio é mergulhar no mar. O rio se realiza quando as águas dele se encontram com as águas do mar e faz o mar crescer, ficar maior. Nós temos que ser igual ao rio, o avô dizia. E ele dizia mais, você já reparou que quando um rio para, começa a se lamentar porque encontrou um obstáculo, uma árvore caiu ali no leito, ele não está conseguindo ir adiante. O rio, ele sempre vai procurar uma saída, sempre vai procurar uma alternativa quando tudo parecer que tá acabado, que tudo está perdido. Ele vai encontrar uma alternativa porque essa voz está chamando ele para vir. Mas tem rio que desiste. E você já viu que o rio que desiste é o rio que apodreceu? O rio que desiste de correr, ele apodrece. E em rio podre não tem vida, não tem alegria. Em rio podre não tem peixe nadando. As águas ficam barrentas, ficam fedidas. Crianças não brincam nessas águas, porque esse rio não oferece mais nenhuma alegria para ninguém. Ele dizia, portanto, que nós precisamos ser água corrente. Seguir adiante, sem esquecer que nós fazemos parte de um todo, que nos empurra. Que o rio também ele é empurrado para o oceano, né? Mas ele é empurrado pela água nova que vem nascendo das nascentes e vai empurrando ele para frente. Né? Portanto, passado, mais uma vez, né?
nos empurrando para frente para a gente mergulhar lá onde a gente quer chegar. Eu diria para os meus amigos, meus parentes indígenas de todo o Brasil, que nós precisamos ser água corrente. E para a gente seguir adiante, nós não podemos esquecer o nosso passado. Nós não podemos abrir mão dos conhecimentos ancestrais que nós recebemos. Nós não podemos, nós não temos o direito de errar. Nós não temos o direito de desistir, porque ao desistir, nós estamos abrindo mão de sermos guerreiros e de honrar a memória dos nossos ancestrais que lutaram e lutaram muito para que nós hoje estivéssemos aqui. Nós estamos no século XXI, não porque nós somos melhores que os outros, não é mérito nosso, não é mérito nosso, né? É uma honra. E a gente tem que honrar aqueles que lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Às vezes foi difícil. Talvez foi angustiante para eles, com certeza. Muitos deles não tiveram oportunidade nenhuma de viver tudo isso que nós estamos vivendo em termos de tecnologia, de conhecimento, né? Mesmo de doença, como é o caso agora, né? Mas muitos deles se sacrificaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Portanto, nós não temos o direito de desistir. E se desistirmos, temos que lembrar que nós viramos rio podre. Nas nossas águas, crianças não brincarão, não haverá vida, né? E aí a gente não vai encontrar nunca o grande rio que é o mar, que está esperando a gente de braços abertos para acolher o que nós somos efetivamente. E não desistir da luta, né? Não desistir do orgulho de ser quem somos. Essa é a minha mensagem para vocês. Espero que ela seja útil, né? Se não para torná-los um cara bonitão como eu, que vai ser difícil mesmo, ao menos para que vocês possam se dedicar, né? E construir a sua própria história. Não me sigam, quer dizer, só nas redes sociais. Não queiram me imitar, né? Porque a imitação do outro às vezes, a negação de nós mesmos. Façam o seu próprio caminho, sabendo que outros já andaram por esse caminho também. Então, para a literatura, construa o seu próprio estilo, escreva da sua maneira, tem lugar para todo mundo nesse mundo, né? Não há um escritor melhor que o outro. O escritor melhor ainda vai nascer. E pode ser você aí, né? Pode ser com o seu jeito de escrever, com a sua maneira de se comunicar, com a sua maneira de perceber o mundo, né? Tem muita criatividade, muita coisa nova que deverá acontecer e eu acho bom isso. E por isso não queiram imitar o outro simplesmente achando que você vai conseguir ser o que o outro é. Não, seja você mesmo. Crie seu estilo, seu modo próprio de ser. Use o outro como exemplo, sim, né? Mas não queira ser o outro. Seja, sobretudo, você mesmo. Um beijo para vocês. Me sigam mesmo nas redes sociais. Tem o meu canal no YouTube, tem os meus perfis aí em todas as redes sociais. A gente se encontra por ali. Não é isso, Alice? Como nós nos encontramos, né? É isso aí. Então, nós ficamos por aqui. E muito obrigada pelo conselho. Tenho certeza que nós vamos levar isso para a vida. E eu vou deixar aqui o link de todas as redes sociais do Daniel, para você seguir, para você se informar e conhecer um pouco mais da filosofia, que é incrível as coisas que ele posta. Então, eu espero que vocês acompanhem a gente e deem mais valor para a literatura indígena, né? Que leiam mais os povos indígenas, que entendam melhor o nosso jeito redondo, nosso jeito circular de ver o mundo. É isso, gente. Até mais. Tchangô. Obrigada, Daniel.